Graças a Deus pela bênção que temos de poder louvar ao Senhor e adorá-lo com as nossas vidas. Temos, nesses dias, desde sexta-feira à noite, nos reunido para a glória do Senhor e para observar o que foi a Reforma Protestante de 1517 e os seus reflexos para a modernidade de hoje em que nós vivemos. Vimos que é somente pela graça de Deus. Se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui, não teríamos crido no nome do Senhor Jesus Cristo. Vimos também que é somente pela fé. A fé é o meio para podermos obter a salvação também e conhecer a Deus. Não pode ser por obras. Vimos também que a palavra de Deus é quem nos mostra o evangelho da fé, é quem nos fala da graça do Senhor. Sem a palavra, não tem como obtermos tal conhecimento. Então, é uma metodologia que o próprio Deus criou e Ele usa. Então, não depende do homem. E isso nos machuca, nos maltrata, porque nós queremos ter autonomia. Nós queremos ter a nossa vida nas nossas mãos. Nós queremos ter segurança para o dia de hoje e até para o dia de amanhã. E quando nos deparamos com a terrível realidade de que não temos segurança em nós mesmos, aí nós podemos cair no mais profundo abismo. Talvez você já tenha ouvido falar de alguns que se dedicaram ao estudo da filosofia, ou que ficaram perturbados, né? Ou porque chegaram a um ceticismo tão grave que desacreditaram da própria vida e se mataram. Porque eles chegaram realmente a encarar o fim último da humanidade, dele mesmo como ser humano, sem Deus. Não há garantia nenhuma para nós. E vimos também que a Escritura nos revela estas verdades, porque a nossa vida só tem sentido para glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, a Reforma Protestante, ela não inventou nada de novo. Ela trouxe algo, legitimou algo que sempre existiu na história do cristianismo, que é a busca pelo Senhor para a glória de Deus, pela graça, mediante a fé no nome do Senhor Jesus Cristo. E essas verdades estão na Escritura, como tem sido pregado desde sexta-feira até hoje. Antes da reforma, era completa escravidão. As pessoas não tinham liberdade de conhecer a Escritura. A Escritura era até escondida, era proibida. Então, muitos não tinham acesso. Como eu falei, haviam certas facções do cristianismo que eram muito poucas e muito insignificantes no cenário mundial da época, como a dos valdenses, que conseguiram traduzir a Escritura para a sua língua e eles estudavam a palavra de Deus. Mas eram muito poucos, eram os crentes daquela época, fora aqueles que se convertiam dentro da própria igreja romana e não tinha para onde ir porque não havia opção. Não havia opção. Então, em 1517, talvez não com a intenção, Lutero não tinha a intenção de promover tudo o que aconteceu depois, é que realmente ele percebeu o que estava acontecendo ali na Alemanha e em Roma e no cenário mundial, é que ele ficou mais ativo como um reformador. Sabemos que não foi só com Lutero, ao mesmo tempo, sem eles se comunicarem, outros reformadores também agiram em prol da palavra do Senhor, em prol de voltar à Escritura e de fazer tudo para a glória de Deus, pela graça, mediante a fé e no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, dos 5 solas que são os temas da reforma, que embora tenha esse nome, embora tenha essa terminologia, na verdade, reflete o que a Escritura ensina e serve para sistematizar tal ensino, tais verdades para as nossas vidas. E se nós observarmos bem, nós crentes que seguimos os princípios bíblicos que foram reenfatizados na Reforma Protestante, nós somos poucos no Brasil. Nós somos poucos no Brasil. Crentes que estudam a palavra, que ainda creem que a Bíblia é palavra de Deus. Você sabia que bem perto de nós, em Pernambuco e outros estados do Brasil, existem
igrejas batistas que não creem que a Bíblia é palavra de Deus? Talvez você se assuste, mas existe. Igrejas batistas que eram conservadoras e que hoje não creem que a Escritura é a genuína palavra de Deus, mas que ela pode se tornar se você se sentir bem ao ler a Bíblia. Já pensou? Então, a Bíblia fala do seu pecado, você não se sentiu bem, ela não se tornou palavra de Deus. Algumas dessas igrejas pregam Jesus, mas não como o Cristo que nós vamos pregar hoje. Pregam Jesus como um homem comum que deu um exemplo de amor pela humanidade. Igrejas batistas vivem assim no nosso Brasil. O meio cristão está muito confuso. Está muito confuso, não se sabe mais quem é crente e quem não é crente, qual igreja eu devo congregar ou não. E nessa busca, muitos cristãos fiéis e tementes ao Senhor vão buscando igreja em igreja, e nesse meio tempo, o maligno age, desestrutura suas vidas, e muitos ficam caídos no meio do caminho, sem igreja alguma, e acabam se perdendo. Então, estamos vivendo em tempos difíceis. Realmente o amor está se esfriando cada vez mais. A fé genuína no Senhor Jesus Cristo está cada vez mais difícil de ser vivida e de se ouvir a pregação sobre a fé, sobre a salvação somente no nome do Senhor Jesus Cristo. Na época de Lutero, ele era um doutor em teologia, como nós já observamos esses dias, mas também ele tinha responsabilidades pastorais. E nestas responsabilidades pastorais, nas igrejas de Wittenberg, ele se sentiu responsável pelos os cristãos ali das suas paróquias, porque eles estavam sendo muito atingidos pelo ensino das indulgências. As indulgências eram uma forma de vender algo que lhe daria menos tempo no purgatório, ou até que lhe tirava do inferno por dinheiro. E esse dinheiro, ele estava sendo utilizado para a construção da Basílica de São Pedro, que é a casa do Papa hoje. Foi tudo, aquela construção começou no período ali da Reforma Protestante. Quanto mais se buscava vender indulgências, mais se tinha dinheiro para a construção daquele palácio. As indulgências surgiram a partir do sacramento da penitência. Então, você fazia penitência para poder diminuir, isso na época de Lutero, e a doutrina é a mesma até hoje. Não mudou, tanto de indulgência como de penitência. Ela não mudou. A venda dessas indulgências que diminuiu drasticamente com relação ao surgimento do humanismo, iluminismo e da modernidade. Mas o ensino, basicamente, existe. O batismo era um desses sacramentos que incorporava a pessoa no corpus cristianos da igreja peregrina, que era a igreja católica apostólica romana daquele período. A Eucaristia era o que alimentava aqueles cristãos católicos para viver na sua viagem de peregrinação. Mas em alguns momentos desta viagem dos católicos romanos, cristãos católicos romanos, haviam perigos. Perigos é uma metáfora do naufrágio, do navio que está numa espécie de travessia marítima, e então vinham as tempestades, os perigos que resultavam nos pecados carnais. E aí, quando o homem percebia que estava caindo ou caíra nesses pecados carnais, ele seguia a resposta da igreja. E a resposta da igreja era uma prancha depois do naufrágio. Então, a ideia de que vinha outro navio com uma prancha para lhe socorrer. E esta prancha que socorria era o sacramento da penitência. Como foi muito bem enfatizado, Jesus Cristo era pintado em toda a Idade Média como um Deus irado. E nós sabemos que a Bíblia fala que o nosso Deus ele se ira contra o pecado e contra o pecador. Mas essa não é a única imagem que existe de Deus na Escritura. Ele se ira porque é justo contra o pecador que desobedeceu a sua lei, a sua regra, a orientação de vida que Deus deixou. E o homem não gosta de se submeter a ninguém, não é verdade? Nós, por natureza, temos essa rebeldia do pecado nas nossas vidas, sempre querendo ser insubordinados, inclusive ao Senhor, nosso Criador e Redentor.
Santo Agostinho, né, que viveu bem antes de Lutero, século V, ele falara acerca da necessidade da punição do pecado, que tinha que ser satisfeita aqui na terra. Ele ensinou isso. Santo Agostinho, ele diz, é uma coisa assim que não dá para entender. Nos livros dele, ele fala sobre a graça de Deus de modo maravilhoso e bíblico. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que é necessário aqui a penitência. Você conquistar esta salvação a partir da punição do seu próprio corpo aqui na terra e até além, no pós-morte. E aí entrou a doutrina do purgatório. Se eu não conseguir pagar o castigo dos meus pecados, flagelando, machucando, punindo o meu corpo em vida, eu vou fazê-lo depois de morrer. Aonde? Purgatório. Agostinho, grande teólogo da igreja, muita coisa dele reflete a Escritura, mas muito mais não se acha na palavra de Deus. Não sei de onde ele tirou. E então ele propôs não somente a doutrina das penitências, como também do purgatório e do fogo purificador do purgatório. Não existe purgatório na Bíblia Sagrada. Ninguém consegue, por obras humanas, nem na terra, nem no além, comprar a sua própria salvação. E o que a Reforma Protestante fez nos ensinos dos reformadores e pregadores daquele período do século XVI foi ensinar que o homem está perdido, perdido nos seus pecados, não há saída para ele, a não ser suplicar o perdão de Deus, apelar à graça do Senhor pela fé, mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E se você hoje está escravizado como estavam os indivíduos da Idade Média, crendo que por sua religiosidade, suas obras, você vai chegar a Deus, você está enganado, iludido. Você tem que se arrepender do seu pecado e confessar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. E você não precisa levantar uma mão, basta você, no seu quarto, suplicar o perdão de Deus, ou aqui mesmo, suplicar o perdão de Deus, pedir que o Senhor transforme a sua vida e lhe salve, você arrependido dos seus pecados, crendo que o Senhor Jesus morreu numa cruz pelos seus pecados. Aí depois você confessa publicamente, eu creio no Senhor e tenho certeza absoluta da minha salvação. Mas como pode um homem ter certeza da sua salvação? Ele só tem certeza porque esta salvação não dependeu dele, do homem. Não dependeu do homem. Dependeu de Cristo, que é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Quem não tem certeza de sua salvação é porque ainda acredita que é por seu comportamento, suas obras, que você vai chegar diante de Deus. E então surgiu o sistema das indulgências ali a partir desses ensinos de Santo Agostinho, da doutrina do purgatório e da ideia da penitência, da doutrina da penitência. Um desdobramento que afrouxava o sacramento da penitência foi, posteriormente, esse foi um desdobramento da doutrina, é que a contrição, que era a penitência, foi transformada em atrição, né? Termos técnicos, mas atrição significa o temor da punição. Então, eu temo o ser punido, eu temo a condenação. E então, baseado nisso, eu nem cheguei à penitência em si. Se eu tinha dinheiro e tinha temor de sofrer a penitência para purgar meus pecados, ou em vida ou em morte, eu comprava a indulgência. É a atrição. Eu tenho o medo do que vai acontecer comigo, o medo da pena, o medo do que eu vou ter que sofrer. Esse sofrimento dos monges é muito difícil para mim, eu não vou aguentar. Mas eu fiz uma poupança. Então, pela atrição, pelo temor da punição, eu vou comprar algumas obras. Na verdade, a indulgência é assim, você comprava obras. Isso aqui é até engraçado. Há um negócio chamado Tesouro da Graça. Os monges, como Agostinho, como Lutero e outros, eles eram os que mais se maltratavam fisicamente para obter obras.
tanto os monges como o próprio Senhor Jesus Cristo, segundo a doutrina católica. E eles tinham tantas boas obras que eles já estavam salvos e sobrou. Eles tinham em excesso. Aí a igreja criou um banco de boas obras, tesouro sagrado. Eu ia lá e comprava obras dos monges. Eram as indulgências. Eu comprava obras de Cristo. Eram as indulgências. E assim eu diminuía o meu tempo no purgatório, ou até mesmo eu saía do céu. Essa era uma mentalidade contábil do período medieval. Era assim que eles pensavam. Havia os livros Razão do Além, que tinha lá o registro de quantas boas obras eu comprei dos monges e tudo, para eu poder me livrar do purgatório, e essas eram as indulgências. Tem uma história interessante. Tetzel, na história, como já foi mencionado em outras noites aqui, foi o grande vendedor de indulgências. Ele era muito perspicaz. Ele fazia um drama. Ele chegava numa praça na cidade onde ele ia vender indulgências, ele fazia uma fogueira, e ele dizia que o inferno era como aquele fogo, e ele botava a mão dele mesmo ali, para mostrar como era terrível o fogo do inferno, e ele tinha imagens e figuras mostrando o inferno, e depois ele vendia suas indulgências. Uma vez ele foi a Leipzig, e ele vendeu muitas indulgências ali, aí chegou um nobre, e disse assim para Tetzel: Tetzel, eu quero comprar uma indulgência, o nobre dizendo, mas uma indulgência de um pecado que eu ainda vou cometer. Aí Tetzel disse: tudo bem, eu vendo, mas essa é mais cara, não tem problema, eu pago o seu preço. E então o nobre comprou aquela indulgência. Tetzel conseguiu muito dinheiro em Leipzig, e quando ia saindo da cidade, já na estrada, ele foi abordado. Ele foi abordado por este nobre, com alguns dos seus cavaleiros ali, e aí eles assaltaram Tetzel. E então o nobre disse: Tetzel, este é o pecado daquela indulgência que eu comprei. E aí Tetzel saiu sem nada de Leipzig. Conta a história, né? Muito justo, né? Ele comprou a indulgência por um pecado que haveria de cometer e ainda ficou rico, né? Quer dizer, na mentalidade contábil da Idade Média, esse nobre foi muito esperto. Tetzel era muito agressivo na cobrança e ele tinha uma musiquinha. Ele dizia assim: no momento em que o dinheiro na caixa tinir, no purgatório ao céu salta a alma a seguir. Então, na hora que cair a moeda na caixa, no momento em que o dinheiro na caixa tinir, do purgatório ao céu salta a alma a seguir. A alma saltava do purgatório, ia para o céu quando a moedinha caía lá na caixa. Lutero, então, no início, ele nem discordava tanto das indulgências. Lutero, não vamos também pintar a imagem de Lutero como uma pessoa que acertou em tudo. Não, mas obviamente ele se converteu pelo seu testemunho. No início das 95 teses, ele ainda concordava com alguns aspectos, tanto das indulgências, depois é que ele rejeitou completamente. Mas a questão é que Lutero achou aquilo um abuso, um absurdo. Tetzel está fazendo algo irregular, não é para ser assim. E então, na tese 8 das 95 teses sobre as indulgências, Lutero disse: os cânones penitenciais são impostos apenas aos vivos. Ele concorda. A penitência, o ensino da penitência deve existir, mas aos vivos. Nada deve ser imposto aos moribundos, de acordo com os mesmos cânones. Tudo bem, você cobrar um valor de penitência, de indulgência de uma pessoa viva, ok, mas de alguém que já morreu, a família pagar para que a pessoa saia do purgatório, isso aí não deve estar nos ensinos da igreja. Tese 10. Procedem de forma ignorante e má os sacerdotes que aos moribundos reservam penitências canônicas para o purgatório. Moribundo aqui é quem já morreu. Então, se os sacerdotes católicos estão cobrando indulgência dos mortos, e cobram de quem? Obviamente da família, então eles estão agindo de forma ignorante e má para com o povo. Em um certo sentido, posteriormente, esse período, já 1520, o povo começou
a apoiar mais Lutero, e ele se tornou realmente um grande herói. Mas nesse início das 95 teses, ele ainda estava discordando, não em tudo, mas em uma grande parte, principalmente com a exploração do povo ali. Então, o Papa podia dar uma indulgência, e essa indulgência, ela tirava a pessoa do inferno ou do purgatório e lançava no céu, automaticamente, bastava uma canetada do Papa. E era tão sério que dizia-se que uma indulgência papal poderia absolver um homem, mesmo que este, se fosse possível, tivesse violado a mãe de Deus. O Papa podia retirá-lo do inferno. E olha que coisa pesada, era um ensino medieval. Tese 5 das 95 teses sobre a indulgência. O Papa não quer nem pode, Lutero escreveu e disse, o Papa não quer nem pode absolver pena alguma, com exceção daquela que ele mesmo impôs, seja por arbítrio próprio, seja por meio dos cânones. Ele não pode absolver pena alguma, ele não tem este poder. Lutero ainda falou na tese 6, o Papa não pode perdoar culpa alguma, a não ser declarar e confirmar o que já foi perdoado por Deus, ou então o faz nos casos reservados para ele, que se fossem desconsiderados, a culpa permaneceria. Lutero está indo contra a prerrogativa papal de perdão de pecados aqui. Então, vendo que Tetzel estava exagerando na cobrança das indulgências e que o povo estava sendo explorado, ele envia as 95 teses para Albérico, arcebispo de Mainz, superior do Tetzel. Porque na cabeça de Lutero, era só o Tetzel que estava fazendo isso. O Papa não concordaria com isso, muito menos Albérico. Ele pensava que desta forma poderia ajudar a igreja. Esse documento foi encaminhado para Roma, sem saber. Ele havia tocado em alguns dos nervos sensíveis da autoridade papal. Então o Papa achou que Lutero estava indo contra a sua autoridade e então exigiu que Lutero se retratasse. O ataque de Lutero às indulgências, pensando até mesmo no povo, foi um ataque contra a teologia tomista, de Tomás de Aquino, contra a teologia escolástica, contra a autoridade papal e contra a ordem dos dominicanos. Tetzel era dominicano. Naquela época, os dominicanos eles eram os protetores do papado e da autoridade papal, e inimigos ferrenhos dos agostinianos. E Lutero era um monge agostiniano. Então, tudo isso gerou o fato de que o Papa quis que Lutero viesse a se retratar. Priérias era um homem que foi designado por Roma para ser o acusador de Lutero. Ele escreveu, Priérias, diálogos sobre as presunçosas teses de Martinho Lutero a respeito do poder do Papa. Então, essa era a acusação contra Lutero. As teses de Lutero levantaram muitas questões sobre o poder do Papa. Uma dessas questões, por que ele não esvazia o purgatório por amor, em vez de fazê-lo por dinheiro? Lutero nem questionava o erro que era o purgatório. Ele ainda tinha uma mentalidade muito católica, mas eles perguntavam, se o Papa tem esse poder, e eu sei que ele não tem, Lutero pensando, por que ele não tira o povo do purgatório por amor a essas almas? Por que ele cobra? Ainda outra pergunta que se levantou a partir das teses de Lutero, por que não constrói a Basílica de São Pedro com seu próprio dinheiro? Por que tira dinheiro dos pobres, do povo pobre da Alemanha, para construir o seu palácio, a sua basílica? Mas, apesar das indulgências, de ir contra as indulgências e contra a autoridade papal, o que motivou Lutero a promover a reforma foi a salvação. O desejo dele de ter certeza da sua salvação, de ter paz e tranquilidade por saber que a salvação não é por obras, mas somente pela graça, mediante a fé, no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, como ensina o Evangelho, a Escritura Sagrada. Então, Lutero participou de alguns debates. Um deles foi o debate de Leipzig, onde Lutero tinha que se explicar. Graças a Deus, na Alemanha, o rei vigente da época, Carlos V, ele tinha uma promessa para todos os alemães que
todo alemão seria julgado na Alemanha, por um tribunal alemão. Então, não seria julgado em Roma, embora o Sacro Império Alemão estivesse debaixo do domínio papal também. Então, teve o debate em Leipzig e o seu grande acusador foi um homem chamado Eck. Eck foi a Roma para ajudar a preparar a condenação de Lutero, e o Papa expediu uma bula, Exsurge Domine, ou seja, é uma bula que excomungava Lutero. Lutero deveria voltar à igreja de Roma dentro de 60 dias após a publicação da bula, Exsurge Domine. Só que, obviamente, se ele voltasse para se explicar, ele seria morto lá mesmo em Roma. Em um determinado momento, Eck queimou todos os escritos de Lutero. Mais para frente, então, em 1520, setembro de 1520, melhor dizendo, 10 de setembro de 1520, Melanchthon, que era um dos líderes também ali, junto com Lutero, eles, perto do rio Elba, lá mesmo, perto da Universidade de Wittenberg, eles decidiram queimar alguns documentos escolásticos, jurídicos, os escritos do próprio Eck, acusador de Lutero, e também Lutero colocou naquela fogueira, nas chamas, a bula papal. Então, quando ele fez isso, aí sim, ele foi um revolucionário e, nesse momento, ele rompeu completamente com a autoridade papal e com o poder de Roma. Esta foi uma das grandes momentos de revolução, nem tanto as 95 teses, que foi o estopim da reforma, mas este episódio. E então vem a Dieta de Worms, o julgamento de Lutero na Alemanha. Lutero achava que iam dar espaço para ele explicar sobre a justificação pela fé, sobre a graça de Deus, sobre um retorno às Escrituras, mas não. Havia muitos documentos ali e ele foi chamado para dar uma resposta. Ele tinha que dizer, você crê em tudo isso que você escreveu ou não? E então Lutero respondeu, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão manifesta, eu estou preso pelas passagens da Escritura que citei. E minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não irei retratar-me de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a própria consciência. Não posso de outro modo. Cá estou. Que Deus me ajude. Amém. E Lutero não se retratou. Se ele tivesse sido julgado em Roma, ele já estaria morto. Mas ele ainda estava na Alemanha. E como o pastor Bruno falou de manhã, voltando para Wittenberg, ele foi raptado. Raptado pelo seu protetor, o príncipe Frederico, o sábio. E então Frederico levou para um castelo em Warburgo. E ali Lutero ficou disfarçado de cavaleiro durante um ano, para que ninguém de Roma viesse a matá-lo. Enquanto ele estava ali, naquele castelo, certamente Lutero pensou no hino, Castelo Forte. Mas não era o Castelo Forte que o protegia, mas era Castelo Forte, é o nosso Deus, nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. E aí sim Lutero se tornou um grande herói e reformador. Pecador sim, com falhas sim, mas tanto ele como Calvino, Zwinglio, Martin Bucer e outros foram homens usados naquela época para dar liberdade para que as pessoas viessem a ler a Bíblia, para que as pessoas pudessem adorar a Deus de modo correto, para que ouvissem a mensagem da salvação, para sair da escravidão. Escravidão por achar que as obras me levam até Deus. É impossível, é terrível, é um sofrimento que não tem fim. Quando nos convertemos naquele dia, o peso dos pecados caíram das nossas costas e nós pudemos seguir o Senhor Jesus. Ainda hoje é assim. O Senhor, Ele não é um Deus ruim, opressor. Ele nos dá liberdade. Você tem liberdade para não ler a sua Bíblia. Deus não obriga você a ler a sua Bíblia, mas o Senhor quer que leiamos por amor a Ele, para a glória dEle. Óbvio que se lermos vai ser melhor para nós. Mas o pecador é tão pecador que ele não enxerga o que é melhor para ele. É por isso que muitos nós, crentes da modernidade, lemos tão pouco a Escritura e temos
cópias e cópias no celular, na internet, elas impressas. Temos em todo canto a Escritura, tanta liberdade para ler na nossa língua, em versões das mais variadas, mas muitas vezes não aproveitamos. Isso é só um exemplo da liberdade que temos. E o último sola que falta observarmos é somente Cristo. Não é o Papa que tem poder para retirar alguém do inferno. É somente o Senhor Jesus Cristo. O Papa não tem poder de perdoar pecado de ninguém. O Padre não tem poder de perdoar pecado de ninguém. Nem eu e nem ninguém. E nem a igreja tem poder de salvar ninguém. É somente o Senhor Jesus Cristo. O único que pode salvar e por quem se deve morrer. No momento em que fomos salvos pelo Senhor Jesus, você que é crente no Senhor Jesus Cristo, você certamente entregou sua vida ao Senhor. Ela é dele. Isso é muito sério e é muito maravilhoso, porque nós temos a certeza de que o Senhor está conosco e nos protege, mas ao mesmo tempo nós abdicamos da nossa liberdade. Se você quer ser feliz no mundo corrompido pelo pecado, abdique da sua liberdade. Não mais vivo eu, mas vive Cristo. E nós queremos observar estas verdades de somente Cristo nas Escrituras, destacando três destas verdades. A primeira, óbvia, é que somente através de Cristo o homem recebe a graça de Deus. Somente através do Senhor Jesus, não tem outra forma. Falamos da graça, a graça, digamos, é o favor, é o favor de Deus. Deus é propício aos pecadores. Esta graça é mediante a fé, ela só chega também mediada pela Escritura que é pregada, mas tudo isso só tem significado e sentido, e Deus somente é glorificado, porque o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós lemos a Bíblia, e às vezes passamos por textos tão simples, mas tão importantes. Romanos capítulo 3, verso 24, nós lemos que, Romanos 3, 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É tão óbvio para nós, é claro que é em Cristo Jesus, mas se não fosse Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados, não haveria redenção, não haveria justificação gratuita, não teríamos o peso dos nossos pecados retirados das nossas costas. O verso 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecamos, o nosso problema é o pecado. E o pecado, o meu pecado é o que me destrói. É o meu pecado. O seu colabora, mas o meu pecado colabora também para o seu, mas é o meu pecado que me destrói. E o Senhor Jesus Cristo nos libertou dele. Hoje eu posso dizer não para o meu pecado. Quem não tem Jesus como Senhor e Salvador não pode dizer não para o seu pecado. Ele não tem opção. A única opção dele é seguir o pecado que vai destruí-lo. Pedro, que não foi o primeiro Papa, lemos lá em Atos capítulo 4, verso 12, a pregação de Pedro. E não há salvação, Atos 4, 12, vou esperar os irmãos chegarem lá, Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome, não há outra possibilidade de salvação, é somente o Senhor Jesus Cristo. Na Epístola aos Romanos, Paulo fala abundantemente sobre que é somente Cristo que nos leva até o Senhor. E essa doutrina é importantíssima, porque se esquecermos essa verdade, a nossa fé ela fica deficitária. Ela, na verdade, perde o sentido. Deixamos de ser cristãos. Lutero estudou muito a Epístola aos Romanos e a Epístola de Hebreus, que falam bastante sobre a justificação pela fé somente e que esta justificação é mediante o sacrifício de Cristo. Quando você lê esses textos na Escritura, não leia como se você já soubesse. Isso aqui é fácil, eu já sei. Não. Leia com toda a reverência,
Porque o saber intelectual, ele é frio. Mas a meditação naquele texto, ela traz um profundo amor a Deus. Começar a refletir o preço pago pelo Senhor Jesus vai nos levar a uma devoção tamanha que certamente você que tem certeza da sua salvação vai se sentir triste. Triste por quê? Porque eu não posso fazer mais para o Senhor. Eu queria fazer mais, eu não posso. Você pensa dessa forma? Alguns dizem assim, eu já conversei com crentes e eles dizem assim, não, mas eu já faço o suficiente. Quem diz assim ainda não entendeu bem o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porque o crente que entende que Jesus fez uma cruz pelos nossos pecados, ele sempre vai ter aquele fundo de tristeza. Alegre porque sou salvo, mas aquela tristeza lá no íntimo. Por quê? Porque eu poderia fazer mais para agradar ao Senhor que morreu na cruz pelos meus pecados e não faço. Por que não faço? Porque sou pecador. Entende? E então, esse pensamento vai lhe levar a conhecer mais a Deus, a adorar, a ser mais devoto ao Senhor e a viver de modo mais impactante neste mundo para a honra e glória do Senhor. Logo no início da epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 1, nós observamos como esse apóstolo fala do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1, verso 1. Romanos 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, de cara ele já diz, quem é Paulo? Eu sou servo de Jesus Cristo. Verso 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E aqui ele está dizendo que Jesus Cristo, ele não começou o seu ministério somente ali, quando nasceu em Belém. Certamente foi o ministério terreno de Jesus, mas ele já fora prometido desde o Antigo Testamento. O Senhor Jesus Cristo não é algo novo, porque ele foi pregado e ensinado pelos profetas, pelos patriarcas. E Paulo está lembrando isso aos crentes de Roma. Verso 3. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Olha, cumprimento da promessa do Antigo Testamento. O que Deus cumpriu, o que Deus prometeu, se cumpriu. Verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja quantas vezes ele fala o nome de Cristo, do Senhor Jesus, a reverência do apóstolo, mencionando informações que nós conhecemos, mas informações sublimes que devemos nos lembrar para entender que a nossa fé não começou 10, 20, 30 anos atrás. Não é uma fé que se restringe à Igreja Batista, muito menos à Igreja Batista regular. É uma fé que tem sido pregada desde depois do pecado de Adão, por todas as partes do mundo até o dia de hoje, vai ser pregada até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos simplesmente num mero exercício religioso. Nós não estamos aqui somente para sarar as nossas feridas emocionais. Nós estamos aqui porque fazemos parte de um projeto eterno do Senhor nas nossas vidas, cujo Rei é o Senhor Jesus Cristo. E não podemos perder o foco com as coisas seculares e com as lidas do dia a dia. Por isso é necessário Bíblia, oração, devoção e empenho. Para isso você tem que entender a graça do Senhor. A mente humana é assim. Não, eu tenho que trocar. Se você me deu algo, eu tenho que dar de volta. Não é verdade? Se eu lhe dou um presente e você não me devolve o presente em outro momento, eu vou ficar chateado. Como é que pode? Eu te dei um presente, tu não me deu outro? O ser humano pensa assim, né? Deus não. Ele deu um presente, não espera nada em troca. Porque a gente não tem o que dar. Não tem o que dar em troca. Então, as migalhas da nossa vida é o que nós podemos oferecer ao Senhor. Porque o Senhor é todo-poderoso e soberano. Para o Senhor, Deus pode fazer tudo sem nós. Tudo. Mas Ele nos deu o privilégio da pregação do Evangelho, anunciar o nome dEle, sermos embaixadores de Cristo, representar
a fé no Senhor Jesus Cristo aqui na terra. É nossa missão. E é por isso que nós damos um bom testemunho. Eu vou dar um bom testemunho, senão o pastor vai brigar. Vou dar um bom testemunho, porque senão o irmão vai falar mal de mim. Não é assim. Vou viver em santidade pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz pelos meus pecados. Essa é a motivação. Ainda no capítulo 1, verso 5, é por intermédio do Senhor Jesus Cristo de que viemos a receber graça. A graça que nós falamos na sexta, essa graça se estende à Escritura, essa graça trata do favor, das bênçãos de Deus a nós, de nos livrarmos da condenação do inferno. Ela só chega a nós porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E Paulo continua, a receber graça e apostolado por amor de seu nome, para a obediência por fé. Eu tenho essa graça, essa salvação, para obedecer ao Senhor por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados, para serdes de Jesus Cristo. Fomos chamados para ser de Jesus. Aqui, Paulo falando para os romanos, mas nós fortalezenses, ou paraenses, é todo mundo misturado aqui, né? Tem gente de todo canto, sei lá. Nós brasileiros, melhor dizendo, fomos chamados para ser de Jesus. Ser de Jesus é imitar a Jesus. O nosso herói é Jesus. Ele não é um mero herói porque ele é Deus, mas usando essa figura, o Senhor Jesus é o nosso espelho, é quem nós devemos nos mirar, é o nosso alvo. Ele que deve ter as características que nós almejamos para os nossos filhos, ser como Jesus. E ele tem que estar sempre na nossa mente. E eu sempre nas minhas orações devo pensar, você também, como eu estou ficando parecido com Jesus. Leia os evangelhos, você vai perceber como nós devemos cada vez mais nos parecer com o Senhor Jesus Cristo. Ainda em Romanos, capítulo 3, verso 25, diz assim, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Propiciação, palavra complicada, talvez em versões futuras, mais modernas, ela mude, mas é difícil porque na nossa língua não tem uma palavra que replique esse conceito, mas propiciação significa apaziguar a ira de Deus. Deus está irado contra o pecador, porque o pecador cometeu pecados e comete pecados, só o sangue pode apaziguar a ira de Deus. Então, mediante a fé, a justiça de Deus se manifesta até nós, onde o Senhor despeja a sua ira. E aí não é que Deus perdeu o controle, ficou com raiva e descontou em Jesus. Não, não é isso. Mas significa que uma lei foi dada pelo legislador do universo. E o homem que foi criado debaixo dessa lei e deve cumpri-la. E no momento que ele não cumpre, ele está debaixo da pena, porque quebrou a legislação do Senhor. E então, alguém tem que pagar, porque senão Deus deixa de ser um justo juiz. Mas, pela sua graça, o Senhor Jesus foi convocado, e Ele mesmo quis ser convocado, para ser aquele que vai sofrer a pena da condenação no nosso lugar. Ele mesmo ser justo, sem pecado algum, foi o justificador daqueles que têm fé em Jesus, daqueles que creem em Jesus. A mensagem do Evangelho é esta. Eu muitas vezes me senti incapaz de pregar o Evangelho para certas pessoas, até na minha adolescência, mas a Bíblia dizia que eu tinha que pregar. E aí eu digo, eu vou pregar. Se vai se converter ou não, não sei. Mas eu vou falar a mensagem. E muitas vezes, o meu jeito mais mecânico, eu dizia para aquela pessoa, olhe, eu vim falar do Evangelho. Eu não quero ouvir não. Mas a pessoa respondia, não, mas deixa eu fazer o meu trabalho. O meu trabalho é falar para você desse Evangelho. Me dê 5 minutos. Eu falo aqui do Evangelho. E aí você faz o que você quiser com essas palavras. Pronto. Na minha imaturidade eu fazia assim. E falava o Evangelho. E nós devemos falar o Evangelho.
de modo que convenha, ou até de modo inconveniente às vezes. Né? Muitas vezes não dá tempo, está numa fila, está numa correria, aproveite, pregue o Evangelho. Toda a igreja do Senhor Jesus tem que falar do amor dele, desta graça pelo pecador. Ainda, na epístola de Paulo aos Romanos, vá para João capítulo 8, verso 56. Aqui nós observamos como o Evangelho foi pregado. Capítulo 4 de Romanos, não precisa você abrir no capítulo 4, você abre lá em João 8, 56. Mas no capítulo 4 de Romanos, Paulo fala de Abraão, que Abraão creu no Senhor Jesus, mesmo sem saber que o nome do Messias era Jesus, e ele foi justificado pela fé, por crer no descendente que era o Senhor Jesus. E os judeus sabiam disso, mas não queriam aceitar certas verdades. Muitos dos fariseus acreditavam ainda que pelas obras chegariam até Deus. Olhe João 8,56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Quando foi que Abraão viu o dia do Senhor Jesus? O dia da salvação, o dia que Jesus nasceu, o dia em que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Abraão viu esse dia, não necessariamente numa visão mesmo, mas aguardando o cumprimento das promessas. Pela fé, ele viu que o Messias viria, o descendente da mulher, o Senhor Jesus Cristo, e ele creu e foi salvo. E aí os judeus não entenderam essa pregação de Jesus. Começaram a pegar em pedras para apedrejá-lo, porque disse, olha, tu não tem nem 50 anos, como é que tu viu Abraão? Eles não entendiam a profundidade da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos, agora sim, volta para Romanos capítulo 5, verso 1, nós lemos ainda, Romanos 5, 1. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somos justificados, é mediante a fé, não é por obras, e nós temos paz. O que significa ter paz com Deus? Significa que o nosso relacionamento com Deus foi restaurado. Quem não tem o Senhor Jesus Cristo é inimigo de Deus. Isso é muito duro, mas é verdade. É inimigo de Deus. E esse versículo claramente diz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente por meio de Cristo eu posso ser amigo de Deus. Ah, mas Deus ama todo mundo. Realmente, o Senhor ama. O Senhor ama a humanidade. Mas o amor de Deus, ele se expressa na forma graciosa de salvação. Como também se expressa na ira e na condenação. Mas o que amor tem a ver com ira? Tudo. Quando Deus criou um ser livre e deixou para escolher o que ele queria, Deus o amou. E Deus deu liberdade do homem escolher o quê? O inferno. Todo ser humano, sem Cristo, está escolhendo o inferno. Deus deu liberdade para que o homem fizesse tal escolha. Veja que os anjos, depois do pecado deles, Deus suprimiu a liberdade do anjo de poder escolher o mal. Os anjos que ficaram fiéis ao Senhor, enquanto os outros foram condenados e não há nenhuma expiação, não há salvação para os outros anjos. Então, nesse sentido, Deus ama sim o pecador que não quer Cristo, porque Deus dá a liberdade para... Imagina uma pessoa tirar sua liberdade? Não, mas eu quero ir morar no Japão. Não, mas você não vai. Aí tira a liberdade dessa pessoa, prende ela, bota numa jaula. Isso é amor? Não é. Nesse sentido, o Senhor ama o pecador, porque permite que o pecador dê livre curso às suas escolhas. Olha ainda em Romanos, capítulo 5, verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Eu só tive acesso pela fé à graça da salvação através de Jesus Cristo, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós devemos nos gloriar, não no que temos, nem no que somos, nem no que poderemos vir a ter, mas no fato de termos sido salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo.
Foi um favor, foi uma escolha divina, não dependeu de mim, nem dependeu de você. Nem no dia que você orou pedindo Jesus para lhe salvar, aquilo veio de você, nem veio de mim. Foi graça completa do Senhor, que de modo sobrenatural, sem violentar nossa liberdade, que Ele mesmo deu, o Senhor operou um milagre. E o Espírito Santo nos convenceu, com tão grande amor, que nós mesmos quisemos buscar ao Senhor, porque Deus nos buscou primeiro. Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha como é simples o Evangelho. Dificilmente alguém morreria, pelos inimigos, talvez até nem morresse pelos amigos. Jesus morreu por aqueles da humanidade que eram inimigos de Deus, para dar salvação, justificação através do sacrifício do Senhor Jesus. E essa é a maior prova de amor de Deus para com o homem. É Deus fazer-se carne e habitar no meio de nós, para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Observamos então que somente o Senhor Jesus Cristo é que pode nos justificar, nos declarar justos aqui e nos tornar justos na eternidade. Mais rapidamente, um outro aspecto é que somente Cristo é a autoridade da igreja. E a igreja na modernidade não quer ter autoridade, ou melhor, ela quer a autoridade dos homens. A igreja gosta de ser, não sei porquê, mas parece que a igreja gosta de ser governada por homens tiranos, homens que mandam, homens que ensinam coisas erradas. Você vê aí na TV, a igreja dita cristã, controlada por homens dominadores, que extorquem das pessoas. Extorquem finanças, extorquem até a própria inteligência do povo. E Bíblia? Nada. E devoção, piedade ao Senhor? Nada. Esses são, sim, os falsos profetas. Porque a autoridade da igreja é Cristo. Efésios capítulo 1, verso 22. E diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios 1, 22 e o 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O Senhor Jesus é o cabeça. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. Tudo. Então você não pode pôr apelido em Jesus. É o Senhor Jesus Cristo. Temos que ter toda a reverência ao Senhor que morreu na cruz pelos nossos pecados. Tudo está debaixo dos pés dele. Tudo é o capacho dos pés de Jesus. Veja a imagem. É uma imagem para mostrar que o Senhor Jesus está acima de tudo o que existe nesse planeta. E ele foi dado por Deus como cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não somente a igreja batista, nem somente a igreja batista regular, mas toda a igreja, congregação dos convertidos, dos salvos em Cristo, são povo de Deus em qualquer parte desse mundo. É uma obra maior do que o que nós podemos imaginar. E o Senhor Jesus morreu na cruz para juntar esse povo, que Ele mesmo escolheu para servi-lo. E o serviço de Cristo é muito simples. Pregue o Evangelho aos perdidos, com a sua vida, com a palavra. Fale do arrependimento. Falamos nas aulas sobre o romanismo. Nós temos as chaves. Abra a porta do reino de Deus para essas pessoas, que é de graça e pela graça de Deus. Nós temos a mensagem. E às vezes podemos passar 1 ano ou 2 sem falar do Evangelho para ninguém. É essa missão que Jesus deixou para nós antes de subir aos céus. Isso é dar glórias a Deus. Aqui no culto também.
Damos glórias a Deus, mas aqui é gostoso, aqui é bom. O crente gosta de culto, o crente gosta de Bíblia. Isso para nós é um revigorar no meio das dificuldades e dos problemas. Mas temos que ir para a batalha, né? Temos uma vida tão abençoada, salvos pelo Senhor Jesus, certeza de salvação, vida eterna. Investamos nas almas perdidas, né? E usemos as nossas vidas para isso. Ainda diz que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja ela não deve ser tratada como qualquer coisa. Jesus é o cabeça. Então a igreja é importante, é a obra do Senhor. Lembre-se disso. Quando você decidir sair, entrar de uma igreja, quando você falar mal da igreja, das pessoas, dos pastores, lembre-se disso. É o corpo de Cristo. Somos pecadores sim, mas é o corpo de Cristo. Devemos ter todo o respeito, todo o cuidado, porque é a obra do Senhor. Imperfeita, sim, e falha, mas é obra do Senhor. Ainda em Colossenses, capítulo 1, verso 18. Colossenses 1, 18, diz assim: Ele, falando de Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Veja, o Senhor é o cabeça do corpo, esse corpo é a igreja, é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o princípio. Que princípio? De uma nova humanidade. Ele é o primogênito dos mortos, Ele é o primeiro da raça humana, mesmo sendo Deus, que ressuscitou. Um dia nós ressuscitaremos, não ficaremos no pó, nós ressuscitaremos e receberemos um corpo semelhante ao de Cristo, uma nova humanidade, sem pecado, sem fome, sem guerra, sem sofrimento, sem maus tratos, sem ignorâncias, brutalidades, pensamentos terríveis que lutamos contra eles e talvez quase parecido com Lutero, tenhamos que nos machucar para não ter tais pensamentos. Na eternidade não vai ter mais isso. Essa é a nossa vida. Já vivemos a eternidade hoje, mas o pecado, o meu pecado é que me atrapalha. E então, o Senhor Jesus, Ele é o primeiro dos mortos, é o cabeça da igreja, o primeiro dos que ressuscitou. E nele reside a plenitude. Plenitude é o que é completo, é o que é cheio. Em Cristo, nós percebemos a completude do projeto de Deus para nós. Ainda no verso 20, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Tudo foi reconciliado, né? Vai ser regenerado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pela fé nós cremos nisso, porque não estamos vendo, mas vai ter um dia que o mundo vai ser muito melhor. Se você investe no mundo que você enxerga hoje, com tanta avidez, com tanta força e tanto empenho, não investe para a eternidade, você não sabe o que está perdendo. Você está perdendo tempo. Tempo de servir ao Senhor, dentro da sua profissão, dentro da sua família, dentro da sociedade, levando o Evangelho e vivendo a semelhança de Cristo, porque a igreja ela foi implantada nesta sociedade caída para transformar a realidade de pecado. Através de quem? De nós, pecadores também. Mas se tivermos fé no Senhor Jesus, não somente para a salvação, mas de que o Senhor, Ele é a plenitude de todas essas coisas, certamente traremos luz, como foi colocado aqui, refletiremos a luz de Cristo aos perdidos. E o último aspecto, que vai ser bem ligeiro mesmo, é que somente Cristo vive nos justificados pela fé. A unidade de Cristo conosco é uma das doutrinas talvez mais significativas da Escritura e que nós desprezamos tanto. Uma pessoa só vai conhecer Jesus Cristo a partir da palavra de um cristão. Pode ser até outra pessoa falando do Evangelho, certamente, mas é por meio de um cristão, e é isso que eu quero dizer, é que uma pessoa conhece Cristo. Ela vê Cristo em você, em mim. Por isso o nosso nome, somos pequenos cristos, reflexos do Senhor. Somente Cristo vive na terra através de nós, das nossas ações,
da nossa vida. Não deve ser uma coisa só no mundo das ideias, tem que ser uma coisa na prática. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo, vamos ler do 19 em diante. Esse momento é um momento do capítulo 2 em que Paulo repreende Pedro, porque Pedro ainda estava pendendo, pelo menos nesse momento, para o lado dos judaizantes que defendiam a justificação por obras, embora Pedro não defendesse essa justificação por obras, mas ele tinha se afastado ali dos crentes gentios. Então, na finalização deste capítulo, Paulo diz no verso 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Vamos traduzir esta verdade para as nossas vidas. Poderíamos dizer, porque eu, mediante as minhas obras, eu morri para as minhas obras. Eu, mediante aquilo que eu via de valor em mim, eu morri para este valor que eu dava a mim mesmo. Talvez você se valorize porque se acha bonito, talvez você se valorize porque tem condições, talvez você se valorize porque é inteligente ou tem cursos, talvez você se valorize por qualquer outra categoria humana que atribui valor a um ser humano aqui. Mas é isso que Paulo está dizendo, eu morri para tudo isso. Eu morri para os valores humanos. Eu morri para aquilo que é humanamente valioso e que faz de uma pessoa atraente na sociedade. Eu morri para tudo isso, a fim de viver para Deus. Morremos para viver para Deus. Isso é o Evangelho. Isso é somente por causa de Cristo. Eu morri para viver para Deus. Bote isso na sua cabeça. E se você diz que é crente no Senhor Jesus e não vive para Deus, algo está estranho. Na sua agenda, nos seus compromissos, o Senhor Jesus tem que estar em primeiro lugar. Por quê? Porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele não vai obrigar, nem a mim nem a você. Ele nos deu liberdade. Ele não vai dizer, bote lá no início da sua agenda semanal o seu compromisso comigo. Jesus não vai obrigar, mas é o que Ele espera dos que foram salvos pelo sangue do Cordeiro. E ainda no verso 19, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fomos crucificados, a nossa vida de pecado, vida aqui na terra foi crucificada com Cristo. E essa mensagem ela não é atraente, ela não é atrativa, porque nós queremos viver o que nós queremos viver. Nós queremos dizer, a vida é minha, eu faço com ela o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu decido o que eu quero, ninguém me obriga a vir para o culto, ninguém me obriga a ler a Bíblia. É verdade. Mas o servo de Deus, crente no Senhor Jesus Cristo, ele, de livre e espontânea vontade, abdicou da sua liberdade de escolha. E é o que Paulo está ensinando aqui. Quem creu em Jesus Cristo, morreu, crucificou a si mesmo e agora vive uma nova vida, a vida de Cristo. E é o que ele diz no verso 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E é isto que você este deve ser o seu pensamento, esta deve ser a sua escolha diária. Eu me crucifiquei, não no sentido literal, é óbvio, mas crucifiquei o meu ser, os meus desejos, os meus sonhos, o que eu queria fazer aqui na terra, e estou completamente focado na obra do Senhor Jesus Cristo. Talvez para alguns isso ainda seja muito difícil. Talvez alguns ainda estejam muito amarrados nas coisas aqui desta terra, nos prazeres. Eu não estou falando de prazeres ilícitos, estou falando até de prazeres lícitos. Então quer dizer que eu vou viver de modo triste? Talvez essa seja a pergunta. Nunca vou poder me divertir, nunca vou poder ter um momento de lazer, fazer... Não é isso. Mas significa, nós podemos ter esses momentos, é claro, e são bênçãos de Deus. Mas significa que o Senhor Jesus está em primeiro lugar. E vai chegar um momento nas nossas vidas em que servir ao Senhor Jesus é prazer. E não queremos mais outra coisa, só agradar ao Senhor que morreu na cruz pelos nossos pecados. Esta verdade, somente por Cristo, o único que pode salvar e por quem se deve morrer,
Ela foi uma verdade libertadora para aquelas pessoas do século XVI e vem sido pregada até os dias de hoje, apesar dos falsos ensinos de igrejas erradas e que estão longe do Senhor. Vimos essas 3 verdades básicas. Somente através de Cristo o homem recebe a graça de Deus. Somente Cristo é a autoridade da igreja, e nós devemos entender isso biblicamente. Somente Cristo vive nos justificados pela fé. Por isso devemos morrer por causa do Senhor Jesus, se for necessário. E foi o que Lutero fez. Ele estava pronto para morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Foi sua declaração lá na Dieta de Worms, sendo julgado lá diante do imperador alemão, sendo desafiado por Eck. E ali ele ia decidir a vida dele. Ele ia ser transportado para Roma e certamente morto, como outros foram mortos na Inquisição. Mas ele disse: eu não posso ir contra a minha consciência. Eu não posso ir contra aquilo que eu li na Escritura. Veja o poder da Escritura. Eu não posso ir contra os textos da palavra do Senhor. Nas 95 teses sobre as indulgências, Lutero aponta o viver de Cristo nas últimas teses. Na tese 92, Lutero diz: fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, quando não há paz. Ainda hoje a mensagem do Evangelho em muitas igrejas é paz, paz. Em que sentido? Vem aqui, que a gente resolve o seu problema. Pare de sofrer. Se você vier e dar oferta aqui, essas igrejas que pregam paz, paz, você vai ter em dobro aquilo que você vai prosperar financeiramente. O problema da sua família vai ser resolvido. E então, na tese 93, Lutero disse: que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo, cruz, cruz, quando não há cruz. E é verdade. Temos que estar prontos a carregar a cruz do Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Estou morto para o mundo e vivo para Cristo. O nosso modelo é o Senhor Jesus. Somente por Cristo é que nós vamos ter condição de viver uma vida plena e maravilhosa aqui. Que para uns é uma vida estranha, mas que para nós certamente será vida abundante. Se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, saiba que não é por obras. E essa é a grande temática da reforma protestante. Você não tem o que fazer. Você só deve apelar à misericórdia de Deus para que Ele lhe salve. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, arrependa-se e busque ao Senhor, que é o único que pode lhe salvar. E você que é crente no Senhor Jesus Cristo, que tem vivido assim uma vida mais ou menos, o Senhor Jesus nos dá liberdade. Mas o que Deus quer de nós, espera de nós, é uma demonstração de amor voluntária, sem pressão, sem pastor nem ninguém está lhe alfinetando ou lhe cobrando, mas você voluntariamente dizer para o Senhor: eu quero realmente ser crucificado com Cristo, para viver Cristo na minha vida. Vamos orar. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor nos deu liberdade para te adorar, para ler a tua palavra, te buscar em oração, para ter acesso a ti. Nós, tão grandes pecadores que somos, o Senhor teve graça, se revelou até nós através da tua palavra, enviou o Senhor Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos colocou no coração fé para crermos no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Tantos presentes, um plano tão bem elaborado para podermos participar do povo de Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tão grande salvação. Ajuda a todos nós aqui, que já cremos no Senhor Jesus, a sabermos valorizá-la, a vivermos para a glória do teu santo e poderoso nome, a não ter limites para a nossa obediência ao Senhor. Sabemos que a obra que o Senhor começou em nós, a boa obra, o Senhor há de terminá-la. Então, Pai amado, pelo teu Santo Espírito, nós te pedimos que o Senhor haja nas nossas vidas, cada crente aqui presente, para vivermos de modo santo, que te agrade, apesar dos nossos pecados. Tudo isso te pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.